Você já percebeu que algumas pessoas sabem tudo sobre a sua vida, mas quase nada sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando? Elas sabem o que você faz, das suas responsabilidades, das dificuldades e das suas histórias mais cômicas. Mas existe uma sensação que continua aparecendo. Aquela sensação de que ninguém realmente chegou perto de quem você é. E essa é uma solidão difícil de explicar, porque você não está sozinha. Você conversa, convive, está sempre cercada de pessoas. E mesmo assim, existe uma distância que continua ali. Então, durante muito tempo, você acredita que o problema é a falta de alguém, até perceber que não é isso. Porque pessoas passaram pela sua vida, algumas ficaram, outras foram embora, mas a sensação continuou. Como se existisse uma parte sua que ninguém consegue alcançar. E é aqui que uma coisa começa a ficar clara. As pessoas podem conhecer a sua vida e ainda assim não conhecer você. Porque existe uma diferença enorme entre contar o que acontece e mostrar quem realmente você é. E aí, em algum momento, sem perceber, você começa a entender quais partes suas são mais fáceis de aceitar. A parte que dá conta, que ajuda e que entende. E essa versão recebe espaço, recebe admiração, reconhecimento, e então você aprende a viver mais através dela. Não porque você está fingindo, mas porque funciona. Ela funciona para evitar conflitos, para manter relações e para você continuar pertencendo a algum ambiente. Mas o problema é que enquanto essa versão cresce, outras partes suas começam a desaparecer, como a parte que sente medo, a parte que se confunde, aquela que precisa de ajuda e a principal parte, que é aquela que gostaria de ser acolhida sem precisar parecer forte. E aí, depois de muito tempo, alguma coisa estranha acontece. As pessoas conhecem aquilo que você faz, mas não conhecem aquilo que você carrega. Conhecem a sua capacidade, mas não conhecem o seu peso. Conhecem até a sua força, mas não conhecem o seu cansaço. E então surge uma dor silenciosa, porque você recebe carinho, mas não se sente alcançada. Recebe atenção, mas não se sente compreendida. Até recebe amor, mas existe uma parte sua que continua sozinha. Não porque ninguém está perto, mas porque ninguém chegou onde você realmente está. E talvez essa seja uma das experiências mais difíceis de viver, porque parece que falta alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que. Até perceber que o que está faltando não é companhia, é encontro. Porque conexão não acontece quando alguém conhece a sua rotina. A conexão, ela acontece quando alguém encontra a sua verdade. E verdade não é aquilo que você faz, é aquilo que você sente, precisa e que você aprendeu a esconder para continuar funcionando. Por isso existe uma pergunta silenciosa acompanhando tantas pessoas. Se os outros vissem quem eu sou por inteiro, eles continuariam aqui? Essa pergunta muda a forma como você vive. Porque você quer proximidade, mas esconde vulnerabilidade. Quer intimidade, mas esconde necessidade. Quer ser conhecida, mas continua mostrando apenas aquilo que parece seguro mostrar. E aí, sem perceber, a proteção começa a produzir exatamente a solidão que você tentava evitar. Até que um dia você entende uma coisa. O problema não é que ninguém queira conhecer você. O problema é que você passou tanto tempo protegendo certas partes suas que ninguém teve a oportunidade de encontrá-las. E essa percepção muda tudo. Porque a pergunta deixa de ser: por que ninguém me entende? E passa a ser: quanto de mim realmente está presente nas minhas relações? Essa é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta honesta. Porque existe uma diferença enorme entre estar perto de alguém e se permitir existir diante dessa pessoa. Muita gente é vista, mas não é conhecida. Muita gente é amada, mas não se sente alcançada. Muita gente está cercada de pessoas, mas continua escondendo justamente as partes que mais precisam de conexão. E talvez seja por isso que a solidão começa a diminuir quando a verdade começa a aparecer. Não porque todo mundo vai compreender você. Não, não vai. Mas porque você para de sustentar uma versão que nunca conseguiu representar tudo que existe dentro de você. E então, alguma coisa muda. Você percebe que a conexão não nasce quando alguém adivinha quem você é. Conexão nasce quando você deixa desaparecer para continuar pertencendo. Porque ninguém realmente conhece aquilo que nunca teve permissão para existir. E talvez a dor não seja que ninguém conheça você. Talvez a dor seja perceber há quanto tempo você mesma vem se escondendo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual parte mais falou contigo. E se você quer continuar entendendo os padrões emocionais que moldam a forma como você vive e se relaciona, se inscreva no canal. Porque algumas das solidões mais profundas não terminam quando alguém chega. Elas terminam quando você finalmente para de esconder quem você é.